Ei, gente, tudo bem? Vamos dar prosseguimento ao estudo da cinemática vetorial. O que nós vamos estudar nessa nova aula sobre cinemática vetorial são os vetores da física. São alguns vetores muito importantes para que você possa interpretar a partir deles o tipo de movimento. Os vetores da física que nós vamos estudar aqui são velocidade vetorial instantânea, que eu vou representar, você vai observar em todos os esquemas através da cor azul. Velocidade vetorial ou velocidade vetorial instantânea. Existe uma maneira prática de você gravar também o termo velocidade vetorial instantânea, por ele ser sempre tangente à trajetória, você pode pensar que é o vetor velocidade tangencial, tá bom? Então é importante que você identifique que esse velocidade vetorial, esse vetor velocidade vetorial, ele vai ser sempre tangente à trajetória. O grande lance do estudo desse vetor velocidade é o seguinte: quando você ouve a palavra tangente, velocidade vetorial tangencial, sabendo que ele é um vetor tangente à trajetória, você imagina que existam apenas movimentos curvilíneos. Qualquer curva, circular, um movimento circular, um movimento parabólico, um movimento hiperbólico, uma elipsoide, não tem problema. Um movimento curvilíneo. Para efeito de aprendizado, a gente vai considerar aqui somente movimentos circulares, porque o que é aplicado para movimentos circulares também vai ser aplicado para qualquer movimento curvilíneo, esses já citados por mim, tá bom? Mas vamos lá. Ele é sempre tangente à trajetória, então você imagina imediatamente que só existam movimentos curvilíneos. E não, podem haver movimentos retilíneos. Aí você se questiona, mas e se ele é tangente? Bom, quando o movimento for do tipo retilíneo, você deverá representar o vetor velocidade vetorial sempre sobre a reta. E atenção, é muito importante que a origem desse vetor velocidade vai estar sempre no ponto considerado na trajetória. Você vai ver uma trajetória, eu vou assinalar 2 pontos, a origem desse vetor estará sempre no ponto considerado, tá legal? E sua extremidade? Bom, aí a extremidade vai apontar sempre para a orientação lá no sentido do movimento. Por exemplo, se o movimento se dá da esquerda para a direita, oriente para a direita. Se o movimento se dá da direita para a esquerda, oriente-o para a esquerda, tá bom? É importante que você saiba o seguinte: quando o movimento for do tipo uniforme, aí cabe a nós lembrarmos da cinemática escalar. Quando o movimento é uniforme, a velocidade escalar do corpo, ela permanece constante. Em termos vetoriais, o que vai permanecer constante vai ser sempre o módulo. Então, para movimentos uniformes, o módulo do vetor ele não vai variar entre os 2 pontos considerados, sempre no decorrer do tempo. Então, se você vir movimentos onde hajam 2 vetores de velocidade em instantes diferentes, sempre com o mesmo módulo, não variando o módulo, se eles tiverem o mesmo tamanho, você já vai classificar como um movimento do tipo uniforme. Ele é uniforme, não importa se é retilíneo ou curvilíneo. Ele será uniforme se o módulo do vetor velocidade vetorial não variar. Em contrapartida, em movimentos acelerados, já estudados por nós também na cinemática escalar, um movimento ele é do tipo acelerado quando o módulo da velocidade escalar aumenta. Como aqui nós temos o estudo vetorial, nos movimentos acelerados, o módulo desse vetor vai aumentar entre 2 pontos sempre no decurso do tempo. Então você vai observar o seguinte: existem 2 pontos numa trajetória, não importa se é retilínea ou curvilínea. Se o módulo do vetor aumentar no decorrer do tempo, se você tiver um vetor menor e num tempo posterior o vetor tiver um módulo maior, o módulo aumentou, você já sabe que o movimento vai ser do tipo
acelerado. Ora, para movimentos retardados ou desacelerados, o módulo desse vetor velocidade vetorial diminui entre dois pontos. Você vai ter os dois pontos na trajetória, mais uma vez, não importando se é curvilínea ou retilínea, você representa um vetor e o vetor no momento posterior, ele é menor, tem módulo menor que o vetor velocidade no momento anterior, então o movimento vai ser do tipo desacelerado ou retardado. Essa é a apresentação do vetor velocidade instantânea, ok? Veja só, pessoal. Para que você possa ter uma melhor visualização e entendimento do tipo de movimento quando representado alguns desses vetores velocidade instantânea, grave assim. Vamos lá. Você vai ter dois vetores, por exemplo, velocidade representados numa trajetória, ok? Se a direção do vetor velocidade sofrer alteração, exemplo, se você representa um determinado vetor no instante inicial e o outro vetor, no instante posterior, se as direções sofrerem alterações, se a direção alterar, é porque certamente o movimento vai ser do tipo curvilíneo. Você vai verificar então essa representação. Representou dois vetores. Um está numa direção e o outro está numa direção diferente. Isso caracteriza movimento do tipo curvilíneo, ok? Em contrapartida, quando a direção do vetor velocidade não alterar, alterou, movimento curvilíneo. Não alterou, o movimento será do tipo retilíneo. É muito fácil de ver o movimento retilíneo, porque você vai ter dois vetores velocidade representados em instantes t0 e t. Se eles possuírem a mesma direção, é porque eles estarão sob uma mesma reta. Não tem como não alterar a direção, desde que não seja na mesma reta. Ok? Então, representou dois vetores numa mesma direção, isto é, numa mesma reta, você já sabe que o movimento caracterizado será do tipo retilíneo. E então, gente, vamos lá? Vamos verificar o tipo de movimento com apenas a representação do velocidade vetorial instantânea V. Observe que eu vou representar em azul, ok? Entre dois instantes, o inicial t0 e o posterior t, ok? Observe esse primeiro movimento que eu vou representar aqui. Aqui eu estou representando inicialmente o vetor velocidade no instante inicial t0. Observa que o ponto da trajetória é esse, a origem do vetor velocidade vai estar no ponto e sua orientação vai estar voltada para onde? Para o sentido do movimento que eu estou evidenciando aqui. Então, esse movimento se dá da esquerda para a direita. Então, o vetor velocidade instantânea deverá ser orientado também da esquerda para a direita. Não esqueça que a origem do vetor velocidade deve estar no ponto considerado. Acabei de representar o vetor velocidade vetorial, tá bom? No instante t0. Agora observa que eu vou representar o vetor velocidade vetorial no instante posterior t, obedecendo novamente o sentido do movimento. Atente! A direção desse primeiro vetor velocidade no instante t0 é horizontal. A direção do vetor velocidade no instante posterior também é horizontal. Se não houve alteração na direção, mesma direção, não houve alteração. Então, o movimento ele será um movimento do tipo retilíneo, MR, movimento retilíneo.
Agora vamos lembrar o seguinte, aqui olha o tamanho do vetor velocidade no instante t0, olha o tamanho do vetor velocidade no instante posterior. Observe que não houve alteração de módulo. Não havendo alteração de módulo, é porque o movimento vai ser retilíneo e uniforme. Então está aqui, olhando para o movimento, observe os dois vetores, se possuírem mesma direção, movimento retilíneo. Se não houve alteração no tamanho, no módulo do vetor, o movimento vai ser do tipo uniforme, ok? Diferentemente, nessa trajetória aqui, observe que essa setinha indica que o movimento está ocorrendo no sentido horário. Como é que nós vamos fazer, então, para representar o vetor velocidade instantânea ou velocidade vetorial? O ideal é que no instante t0 e no instante t, nos respectivos pontos, você inicie traçando a tangente. Então, veja bem, se já existe tangente em dois pontos e as tangentes têm direções distintas, você já sabe que ocorreu alteração na direção do movimento. Ok, eu vou representar então dois desses vetores. O primeiro no instante t0, o segundo sobre a reta tangente no instante posterior t, ok? Observe os pontos, olha a direção do primeiro vetor, olha a direção do segundo vetor. Houve alteração na direção? Sim, um está nessa direção, outro está numa direção diferente. Observe as tangentes. Se estão em direções diferentes, o movimento vai ser curvilíneo. Atente que eu vou representar, na imensa maioria das vezes, o movimento curvilíneo como sendo um movimento do tipo circular, ok? Muito bem, agora vamos lá. Houve alteração na direção, movimento curvilíneo, aqui circular. Não houve alteração na direção, movimento retilíneo. Aqui não houve alteração no módulo, retilíneo uniforme. Houve alteração na direção, curvilíneo, porém os módulos dos vetores são os mesmos. Não houve alteração de módulo. Então, o movimento vai ser curvilíneo. Vamos atentar somente para o movimento circular, tá? O movimento vai ser curvilíneo, neste caso circular, por conta da alteração na direção, e uniforme por quê? Porque não houve alteração no módulo deste vetor. Observe que já representamos e identificamos dois tipos de movimento: retilíneo uniforme, curvilíneo circular uniforme, ok? Como ficarão, então, as representações para os outros movimentos? Verificaremos, então, em aulas posteriores.